Mas não, serve. Serve. Não gravar o Gente, deixa eu pegar o... tá aqui. Apagador. Gravando. Beleza? Hoje não tem aquela lâmpada assim em mim. Então vamos lá, 2 horas. Pessoal, boa tarde. Vamos nos organizando para a gente dar continuidade aos nossos estudos de redação. Hoje vamos falar de um tema bastante recorrente, principalmente na quarentena, que é falar um pouquinho sobre solidão. Olha, solidão é aquilo que eu chamo de argumento coringa. Por quê? Porque em um monte de tema encaixa a perspectiva de solidão. Solidão não significa estar somente sozinho, né? Ai, mas eu me sinto sozinho, não estou muito bem, eu estou em solidão. Às vezes sim, mas quando essa solidão começa a fazer mal para você? Outra coisa, já te deu aquela sensação de que eu estou em um lugar, está cheio de gente e eu ainda me sinto solitário? Parece que todas as pessoas que estão naquele lugar, elas não são suficientes para suprir um buraco, um vazio que a gente sente por dentro, né? Sabe quando a gente sente aquele vazio assim que incomoda? Às vezes é fome, né? Um pratão de macarrão dá jeito, mas às vezes não é. E às vezes essa situação ela continua se estendendo e a gente vai ficando muito mal. Então, eu peguei uma reportagem para falar sobre isso com vocês, uma reportagem que não é de agora, ela saiu, era super interessante do ano passado. Entretanto, por que esse tema é interessante para a gente agora? Porque quando a gente liga a televisão, as pessoas estão falando a respeito de estágio emocional, de saúde mental na quarentena. E é muito difícil, né, pessoal? É muito difícil, porque a gente fica em casa e aí parece que a casa ela vai aumentando. Ou no sentido de vazio. Ah, professora, mas aqui em casa pode ser que esteja minha mãe, a minha avó, ou os meus irmãos, pode ser que as pessoas tenham uma família maior e assim por diante. Mesmo assim, é possível que você se sinta sozinho. E aí, o que fazer com essa solidão? O que fazer com essa sensação de estar só? Olha lá, pessoal, o próprio tema já foi assunto de livros, né? O professor Leandro Carnal tem um livro chamado O Dilema do Porco-Espinho, que faz alusão a Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo, né, meio pessimista, que começou a prestar atenção em um monte de porcos-espinhos. Então, ele começou a prestar atenção o que acontecia com porco-espinho. E notou o seguinte: porco-espinho, em lugares muito gelados, o que acontece? Mamíferos, quando estão em lugares muito gelados, a gente tende a aproximar fisicamente dos outros. Por quê? Porque quando a gente se aproxima fisicamente dos outros, a gente esquenta um ao outro, não é assim? Tipo, passa calor um para o outro e fica todo mundo quentinho. Agora, e se você tiver espinho? E aí ele notou, lá na Alemanha fria, que os porcos-espinhos, eles também se aproximam. Então, eles se aproximam fisicamente um do outro a fim de ficarem mais quentes. O problema é o seguinte: quando eles se aproximam, os espinhos ferem e aí eles se afastam de novo. Posteriormente, eles tentam uma nova vez. E aí, aproximam-se de novo, ferem-se novamente, espaçam-se de novo. Professora, o que isso tem a ver com a gente?
Gente, deixa eu aumentar isso aqui que eu vou virar um pinguim. Aí, pronto. O que isso tem a ver com a gente? Schopenhauer notou que é a mesma coisa que acontece com os seres humanos. Quando a gente está muito solitário, o que acontece? A gente tende a se aproximar das outras pessoas. Então, a gente tende a querer ficar mais próximo, a querer interagir mais, estar mais perto, mais próximo, enfim, das outras pessoas. Só que qualquer relacionamento tem atrito. Afinal de contas, você não briga com o seu cachorro? Briga, né? E ele nem fala. Significa que no relacionamento com o animal que não consegue xingar a gente de volta, a gente já briga. Imagina com outro ser humano que consegue reagir de forma igual. Então, significa que a gente tem conflitos. Toda relação tem conflito? Toda relação tem conflito. Então, independente do grau de proximidade ou não, essas relações elas têm conflito. Note, o que a gente faz? Igualzinho os porcos espinhos. A gente fica solitário, se sente solitário. E aí, a gente aproxima das outras pessoas. Só que nossos relacionamentos são problemáticos. E aí, quando um começa a ferir o outro, e agora de forma metafórica, então quando a gente se ofende, quando a gente se estranha, quando a gente se irrita um com o outro, aí a gente se afasta. E a gente se aproxima, e a gente se afasta. Igualzinho o porco espinho. Igualzinho o porco espinho. Então, o que acontece? A gente tem o mesmo dilema do porco espinho. A gente precisa saber qual é a distância exata para não ferir o outro e ficar próximo o suficiente para que haja troca de calor, troca de emoções, troca de sensibilidade, troca de interação. E não tão próximo o suficiente a ponto de sufocar o outro ou ferir o outro. Então a gente tem o mesmo dilema descrito por Schopenhauer e retomado pelo Leandro Carnal, pelo professor Leandro Carnal, no livro dele, chama-se O Dilema do Porco Espinho. No mesmo livro, pessoal, ele conta a história de um livro muito conhecido na literatura, né? Que se chama do Gustave Flaubert e esqueci o nome do livro. Madame Bovary, lembrei. Ele cita no livro a história de Madame Bovary. E como é que isso, professor? O que aconteceu com a Madame Bovary? Bom, a Madame Bovary ela é um clássico da literatura que conta a história de uma moça que foi casada e ficava muito sozinha. Muito sozinha. Então o marido estava sempre fora, ela estava sempre muito triste, muito longe, não tinha ninguém. Existia entre ela e o marido uma situação muito fria. Então eles só se viam no horário da janta, jantavam e iam dormir. E essa Madame Bovary, ela começou a cometer adultérios. E uma das possíveis explicações para Madame Bovary ter cometido adultério foi o excesso de solidão. Então, como ela vivia muito só, desesperadoramente só, sentia-se só, então não sentia-se amada, não sentia-se querida, não sentia o núcleo familiar. O que aconteceu? Ela cometeu adultério. Então, ela não traía o marido para se vingar dele. Ela traía o marido para se sentir querida, para ter um relacionamento íntimo, pessoal de verdade. Só que, quando ela pressionava esse amante, para esse amante ficar com ela, para que ela pudesse soltar-se desse casamento infeliz e ficar com o amante, os amantes sumiam. Desistiam dela, davam no pé. Afinal de contas, eram outras épocas, né? Eram outras situações, e esses amantes, né? Existia aquela carga de preconceito muito forte de uma mulher casada, enfim, bastante atributos. Em paralelo a esses adultérios, a Madame Bovary ela desenvolve uma compulsão por compra muito forte. Então, é um outro prospecto da solidão. Ela desenvolve um desequilíbrio por compra. Como assim?
essa compra, ela vai começar a comprar muitas coisas e coloca como se fosse uma cadernetinha antigamente de colocar na conta. Oi, Caio. Tudo bom? O Caio tá com saudade de vocês, gente. Pessoal, o vídeo aqui, ó, estou mostrando para vocês nosso dia a dia. Estou dando uma aula ao vivo, gente. Beleza? Tudo bom? Então vamos lá. A Madame Bovary, ela desenvolveu uma compulsão por compra. Por quê? Porque a compra, ela gera naquele que compra um sentimento de euforia. Viu só? Então vamos lá. O que ela fazia? Ela comprava uma cortina, aí gerava sensação de euforia nela. E sufocava todos os problemas emocionais que ela tinha. E depois, só que quando a gente compra alguma coisa, a gente fica feliz naquele momento. Já já, essa coisa, esse objeto que a gente comprou, vai perdendo esse valor. Concorda? E aí, a gente compra de novo. E aí, ela desenvolveu também uma compulsão por compra. É claro que essa história não vai ter um final muito maravilhoso e a gente, não sou eu aqui para dar o spoiler literário para vocês. Mas note, na literatura também, a gente tem histórias desse tipo. A gente tem histórias que não terminam bem, baseados em solidão. Mas para todos sempre, a solidão tem que ter uma carga muito ruim? Não tem, pessoal. A gente pode descobrir que dentro da solidão tem algo chamado solitude. O que é isso? É quando você usa do estar sozinho para ser produtivo. Isso é solitude. Como assim? Bom, vamos lá. Existem algumas atividades que a gente só faz sozinho. Ler, por exemplo. A gente pode até ler um para o outro. Só que quando você lê só. Quando você aprende o fato de adquirir conhecimento, de internalizar um conhecimento, a gente faz sozinho. E existem várias histórias de vários compositores, né, famosos e assim por diante, que eram pessoas extremamente solitárias. Isso significa, por exemplo, que a solidão, ela pode ter um viés positivo, desde que você ocupe essa situação de solidão para transformá-la em solitude. Algo bom a ser feito. Bom, este tema, ele é bastante amplo e a gente vai começar a esmiuçá-lo no texto, fazer alguns argumentos, né? Vou começar a ensinar argumento para vocês hoje. Estrutura de argumento e assim por diante, né? Então vamos rever um pouquinho de introdução, rebater e começar os estudos de argumento dentro desse tema. Este tema, depois eu até vou escrever a chamada do texto para vocês. Este tema, ele pode se desenvolver. Você pode falar de solidão propriamente dita, só ela. Você pode falar a respeito de depressão como mal do século. Então, abordar o tema depressão e o que fariam as pessoas depressivas hoje. E você pode abranger o coronavírus e dizer que a quarentena trouxe de volta a solidão com muita intensidade na vida do brasileiro. Depois eu acabo, no final da aula, a gente escrevo para vocês essa chamada de tema, combinado? Vamos ver então? Olha lá, opa! Vamos lá, chama-se a explosão da solidão. Em 1973, o americano Robert King foi preso pela terceira vez. A polícia o levou para a cadeia de Nova Orleans, onde ele conheceu membros do Panteras Negras, um grupo que misturava ativismo com violência e havia matado pelo menos 3 policiais nos Estados Unidos. King se juntou a eles numa greve de fome para exigir melhores condições carcerárias. Não conseguiu e foi transferido para a penitenciária estadual da Louisiana, também conhecida como Angola no século XIX. Lá ficava uma plantação onde trabalhavam escravos trazidos desse país. Ao chegar, foi colocado na solitária, na qual passaria os 29 anos seguintes. Foram 3 décadas, incrivelmente, absurdamente, sozinho. King recebia as refeições por baixo da porta
e só podia sair do cômodo de 2 por 2,5 metros, 1 hora por dia, quando ficava isolado numa gaiola de arame farpado, sem poder falar ou se aproximar dos outros presos. Em 2001, aos 59 anos de idade, ele foi solto. Ao tentar se readaptar à vida em sociedade, descobriu que não conseguia mais reconhecer rostos, nem seguir rotas para ir a algum lugar. E se tornou objeto de interesse da ciência. Em novembro do ano passado, King foi convidado a contar a sua história no Congresso da Sociedade Americana de Neurociência. O caso dele é notável porque nunca um ser humano havia sido submetido a um período de isolamento tão longo e, mesmo assim, sobrevivido com lucidez para contar como foi. A solitária geralmente enlouquece suas vítimas e há razões concretas para isso. Olha lá, meu povo. Agora, o que eu vou dizer para que a gente comece a perceber dentro do texto? Vamos lá? Nós vamos conseguir, ou vamos começar a olhar dentro do texto e filtrar os argumentos, tudo bem? Para começarmos a entender como é que eles funcionam. Então, vamos lá. Aqui, a gente já tem uma prévia do que vai vir. A solitária geralmente enlouquece suas vítimas. Então, significa que ficar no espaço fechado, sem interação social, por anos, enlouquece as pessoas. E há razões concretas para isso. Estudos com ratos de laboratório revelam que 1 mês isolado deforma o hipocampo, região cerebral que coordena a formação de memória, desregula a atividade da amígdala, ligada ao medo e à ansiedade, mata 20% dos neurônios do cérebro e, após o primeiro mês, começa a destruir as conexões entre os que sobraram. Olha lá, pessoal, temos estudos. Então, tipo de argumentação exemplificada por estudos. Estudos com ratos revelaram o quê? Que 1 mês de solidão completa, fechado dentro de um quarto, por exemplo, nós temos a isolação, ela deforma o hipocampo. Vamos lá. Região cerebral que coordena a formação de memória, portanto, deforma a memória. É por isso que o King lá, quando saiu da solitária, ele não reconhecia mais ninguém. Ele ficou 29 anos preso num cômodo, né, de 5 metros quadrados. Ah, não, é 2 por 2,5, quase isso. Mesmo assim, ele ficou 29 anos dentro de um cômodo. Se 1 mês começa a danificar o hipocampo, significa que 29 anos afetou muito da memória dele. Tanto é que o caso dele foi chamado para participar, ele foi chamado para participar de um congresso de neurociência por um motivo muito simples. Como é que alguém consegue sair falando coisa com coisa? Como é que alguém consegue sobreviver a essa situação em sã consciência? Agora, sã consciência não significa plena memória. Por que não significa plena memória? Porque estar consciente do que está acontecendo é uma coisa. Relembrar daquilo que aconteceu e do rosto das pessoas, por exemplo, totalmente diferente. Então, eu tenho estudos concretos dizendo que deforma o hipocampo. Desregula a atividade da amígdala. Pessoal, a amígdala não é aquele negócio que a gente tem na garganta. Não só, pessoal, a gente tem amígdalas cerebrais também, tá bom? E aí, o que acontece? Medo e ansiedade. Você se sente mais ansioso agora na quarentena? Ah, professora, mas eu não estou preso dentro do banheiro, eu não estou preso dentro de um espaço pequeno, sozinho, solitário ao extremo. Estou aqui com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, minha irmã, enfim. Ah, excelente, muito bom. A minha casa é maior do que este espaço, tem mais cômodos. Excelente, muito bom também. Só que olha só, mesmo que o espaço seja maior, só que reduzindo um pouquinho a quantidade de pessoas que a gente está interagindo, não gera o medo e a ansiedade? Gera.
Tanto é que quem não está sentindo ansiedade nenhuma nesse momento, nada, aí sim, né, precisaria de uma ajuda, porque é normal. O normal hoje é que a gente se sinta ansioso, se sinta inquieto, se sinta um pouco angustiado. Claro que eu não me refiro que o normal é a gente ficar doente, não é isso. A sensação de ansiedade, a sensação de medo, a sensação de angústia, pessoal, ela não precisa ser ao extremo a ponto de estar doente, tudo bem? Agora, por que a gente está se sentindo assim? Bom, resposta bastante simples, porque a gente nunca passou por isso, a gente tem relatos históricos só. Então, a gente tem, por exemplo, a pandemia de 1918, a gripe espanhola. Se a gente olhar para trás, a gente vai lembrar assim, nossa, 1918 teve a gripe espanhola, né? Dizimou 1/4 da população. 1/4. Não dá medo? Nossa, professora, mas não é a mesma coisa. Claro que não é a mesma coisa. Mas quando a gente olha para trás, a gente vê um cenário ruim. Mas agora a gente tem um cenário ruim? Já temos bastante mortos. Temos um cenário ruim. Então a gente vê muitas pessoas morrendo, a gente liga a televisão, a gente vê mais de 50 mil infectados no Brasil, a gente vê um monte de gente morrendo, aí a gente vê lá em Manaus abrindo um monte de cova, né? Um monte de buraco, inclusive para enterrar em vala comum, vocês viram? Vala comum, galera, é quando você não abre um buraco para colocar um membro da sua família. Você abre um buraco imenso de lateral, assim, sabe? Quando vem aquela pá, cavadeira, abre um buraco, aí vai colocando um monte de gente. Um do ladinho do outro, isso é vala comum. Tudo bem? Quando a gente vê isso, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, ou lá na capital, o prefeito Bruno Covas mandou abrir 13 mil valas. Este monte de notícia faz com que a gente fique instável. Ai, meu Deus, e agora, né? Essa angústia, e eu tenho avó, eu tenho avô, eu conheço pessoas que têm comorbidade, que têm pressão alta, diabetes, que fez cirurgia bariátrica, que tem problemas no coração. E aí a gente vai ficando assim, nervosos por causa dessas pessoas. Tá vendo? Só a situação em si, ela já é capaz de gerar medo e ansiedade na gente. Se a gente pensar que por causa dessa situação, nós restringimos o contato com outras pessoas, o que a gente não fez antes na nossa vida, isso daí acaba sendo um agente intensificador. Então, o fato de, por exemplo, eu não poder estar olhando para vocês aqui sentadinhos agora, já me deixa mal, né? Eu tive pouco contato com vocês, mas eu sinto falta de vocês na sala de aula, de olhar para vocês, de vocês me dizerem o que vocês acham a respeito. E tem essa sensação de falta, né, de coisas ruins. Essa é a maior perspectiva que a gente tem, geradora de medo e ansiedade. Viu só? Continuando aqui. Quem mata a situação? Pessoal, aqui a solitária, tá vendo? Enlouquece as vítimas. A solitária, estado de estar isolado, mata 20% dos neurônios do cérebro. Então, em sequência direta aqui. E após o primeiro mês começa a destruir as conexões entre os que sobraram. Então, um mês representa bem mais tempo na vida de um rato do que na vida humana. Claro. É claro. Isso aqui é o autor do texto dizendo pra gente o seguinte, calma. Um mês para um rato não tem o mesmo significado de tempo do que um mês para um ser humano. Por que não? Pela resposta muito simples. O rato não vive, em média, 75 anos, que é a expectativa de vida aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Não é? Então, a perspectiva é diferente. Significa que, para gerar isso aqui na gente, não seria só um mês.
a gente teria que ficar bem professora, de onde você tirou essa informação? E é isso que eu quero que vocês prestem atenção, pessoal. Onde eu tirei essa informação? Tá aqui, ó. Um mês representa bem mais tempo na vida de um rato do que um mês na vida de um ser humano. Está escrito aqui. Neste momento, você tem que parar e estabelecer proporção. Se o texto te der a proporção em números, é legal que você faça a conta. Beleza? Sempre, professora. Por quê? Porque já, né, vai vir aqueles argumentos mais elaborados que eu vou mostrar para vocês o que o número faz dentro do seu argumento. Combinado? Chama análise numérica dentro do argumento. Mas a gente continua. Mas em ambos os casos a conclusão é a mesma. Isolamento prolongado tem consequências neurológicas. Olha que legal, pessoal. Nós temos uma retomada de informação. Opa! Aqui. Olha aqui. Retomamos a mesma informação. Ó, isolamento prolongado tem consequências neurológicas. Dadas as devidas proporções entre a quantidade de tempo que o rato vive e a quantidade de tempo que a gente vive. Combinado? Vamos continuar. Ficar sozinho pode fazer muito mal. E não só para quem está trancafiado numa cela. Olha lá. Você já deve ter se sentido solitário e sabe o quão desagradável isso é. A solidão pode ser objetiva, ou seja, derivada de um isolamento real. É o nosso caso, pessoal. O nosso caso agora é um sentimento solitário, tudo bem? Derivado de um isolamento real. Combinado? Ou subjetiva, que é uma sensação criada pela mente. Então, esse tipo de solidão se manifesta, por exemplo, quando nos sentimos sós, mesmo estando cercado de outras pessoas. Esta solidão subjetiva é quando você gostaria de ter uma interação e não consegue atingir aquilo que você gostaria. Sabe quando você se sente sozinho, mesmo com alguém do seu lado? Por quê? Porque o nosso corpo, vamos lá, pessoal, existe uma outra explicação para isso aí. Imagina que você esteja comigo numa sala. Aí eu esteja sentada lendo ou corrigindo meus textos e você esteja lá sentado numa carteira, sei lá, produzindo um texto. Você se sente sozinho? Sim. Você pode se sentir sozinho. Ué, professora, mas você não está dentro da mesma sala? Eu posso estar do seu lado. Eu posso estar sentado numa carteira e vocês podem estar sentados na outra carteira. Eu posso estar corrigindo um texto, você pode estar produzindo o seu. Eu posso estar me sentindo sozinho e você se sentindo sozinho. Por quê? Porque não há a interação que a gente gostaria que houvesse. Nós não estamos conversando, não estamos interagindo, não estamos discutindo alguma coisa, não estamos fazendo a mesma atividade. Professor, mas você não está corrigindo um texto, eu não estou fazendo um texto? Não são textos? Sim, mas se nós estivéssemos os dois tentando produzir o mesmo texto, nós estaríamos interagindo. O fato de a gente estar somente fisicamente no mesmo espaço que o outro não supre. Não supre, pessoal. Beleza? Então, temos a solidão subjetiva. Em ambos os casos, ela é um alerta do organismo para que busquemos a companhia de outra pessoa. Por que que a gente sente assim? Para buscar a companhia de alguém. E, professora, então lascou. Significa que se eu tiver com o meu irmão dentro do mesmo quarto e eu estiver me sentindo sozinho, o meu corpo está falando para eu procurar outra pessoa porque o meu irmão ali não está suprindo a minha necessidade,
é. Essa é a sensação. O seu corpo ele vai gerando essa sensação em você para você buscar alguma coisa. Buscar alguma coisa que foi interrompida. Então pode ser o contato com os seus amigos, né? A rotina que você tinha e assim por diante. Olha lá, o que aumenta nossas chances de sobrevivência. Isso era tão verdadeiro na pré-história. Pessoal, olha que legal. Aqui eu tenho uma comparação com o passado. Então, daqui para cá, nós vamos ter uma analogia histórica. Professora, por que você está falando tudo isso? Porque é importante você começar a reconhecer quais são os tipos de argumento que aparecem no seu texto. Porque hoje eu vou começar a estruturar o seu argumento, depois a gente vai aprender tipos de argumento. Antes da gente aprender o tipo, é muito bom e muito útil que você comece a reconhecê-los. Reconhecer essas informações no texto. Então a gente tem. Aqui nós vamos começar uma analogia histórica. Professora, e o anterior é que tipo? Por conceito. Ué, mas que interessante. Eu aprendi introdução por conceito. Aprendeu? Agora você vai aprender argumento por conceito. Viu só como é legal? Você vai usar a mesma informação, só que ao invés de colocar na introdução, ela é possível que seja colocada no corpo do texto. Aqui, eu não falei de dois tipos de sentimento solitário? Sentimento solitário objetivo e sentimento solitário subjetivo. Sim, eu tenho um tipo de argumento que explica argumento conceitual. E aqui eu tenho um tipo de argumento que aponta para trás. Então, eu tenho um tipo de argumento que recorre à história. Agora aqui, isso era tão verdadeiro na pré-história, o homem das cavernas precisava da ajuda do grupo para caçar e se defender de predadores. Quanto é no mundo de hoje? Se você não fizer networking, fica muito mais difícil conseguir um bom emprego. A novidade é que, por motivos ainda não elucidados, olha, gente, palavra linda. Elucidado significa explicitado, exemplificado, aquilo que não foi mostrado e comprovado ainda. Essa palavra é maravilhosa, usem à vontade. A solidão parece estar aumentando, a ponto de se tornar uma epidemia. Opa, calma, este texto está na super interessante do ano passado, imagino que vai acontecer na deste ano. Viram só? Vamos lá? Nos Estados Unidos, nada menos que 76% das pessoas apresentam níveis moderados ou altos de solidão. Galera, lembra que eu disse para vocês que era possível colocar dados estatísticos na introdução? Então, é possível também usar dados estatísticos no corpo do texto, no desenvolvimento do texto. Isso significa que neste parágrafo aqui, neste período, eu vou ter comprovação por dados estatísticos. Nos Estados Unidos, 76% das pessoas apresentam níveis moderados ou altos de solidão, segundo o estudo da Universidade da Califórnia. Na década de 1980, cada americano tinha em média 2,4 amigos do peito. Amigos do peito é uma expressão coloquial que a gente não deve usar. Se eu quiser escrever, então, amigos do peito no meu texto, eu teria que trocar essa expressão por qual? Enquanto eu vou dar uma golinha de água, para você pensar. Então, amigos próximos, amigos íntimos. Próximos, amigos íntimos. Em 2011, a média nacional havia caído para 2,03 amigos próximos. Viram que legal? Aqui eles usaram uma expressão coloquial para que não fosse repetida a palavra próximo. Estabeleceu-se, portanto, aquilo que a gente chama de relação de sinonímia ou relação por parâmetro. Tá certo, parâmetro. Vamos lá, parônimo. Eita! Pessoal, eu vou ensinar isso para vocês, tá bom? Parônimo, hiperônimo, homônimo, mas mais para frente. Aqui, relações de sinonímia. Então, dentro deste texto, temos palavras de sentidos próximas.
parônimos, tudo bem? Do peito e a palavra próximos. Como eu não poderia usar do peito, em uma parte eu poderia escrever íntimos, na outra parte eu poria próximos. Em 2011, a média nacional havia caído para 2,03 amigos próximos. Na Inglaterra, 66% da população apresenta sintomas de solidão crônica e quase 50% das pessoas acham que o mundo está ficando mais solitário. Pessoal, aqui eu tenho um argumento, aqui eu tenho outro argumento estatístico, aqui eu tenho outro número, aqui eu tenho outro número. Professora, eu poderia usar todos esses números no mesmo argumento? Não, não pode. Imagina que você usasse este pedaço de texto aqui, ó, no argumento do seu texto. Então você usasse tudo isso aqui e montasse um parágrafo dentro do seu texto. O que iria acontecer? Você teria, professora, mas é só por causa da cópia? Então, se eu pusesse entre aspas e pusesse que essas informações foram divulgadas na revista Super Interessante, validaria? Não, também. Pessoal, você teria feito um parágrafo inteiro de exemplo e não de argumento. Olha, você colocou o exemplo do que acontece nos Estados Unidos, um exemplo do que acontece na Inglaterra, o exemplo de 50% das pessoas que acham, por exemplo, que o mundo está ficando mais solitário. Agora, qual é o seu argumento? O seu argumento seria somente dar informações? Viu só? Como eu faria para pegar estas informações aqui e gerar um argumento, professora? Bom, você poderia usar a diferença de números. Olha a diferença de número. Você pode dizer que diminuiu de 2,94 para 2,03. Então, vou colocar aqui embaixo só para você ter uma olhada. Diminuiu então. De 2,94 para 2,03. O número, a média de amigos íntimos olha lá, que cada americano possui, para não usar o verbo ter, né, pessoal? Ao longo da vida, conforme publicado na revista Super Interessante. Viram? E agora? Tá pronto um argumento? Ainda não. Por quê? Porque por enquanto, você usou a informação sua? Não. Você usou a informação proveniente do texto de apoio. Como é que eu faço agora, professora? Bom, você pode acrescentar a sua análise, que eu vou te ensinar já já. Mas o que você poderia fazer aqui? Colocar a possível causa. Então, uma possível causa. Por que você acha que diminuiu o número de amigos? Nossa, professora, mas eu tenho um montão de amigos. Tem não. Não tem não. Você pode ter um monte de conhecido, mas amigos mesmo.
mesmo. Os filósofos dizem e os psicanalistas dizem que a gente tem pouquíssimos durante a vida, né? Mas vamos lá, essa aí é uma outra discussão, é um outro aspecto de discussão. Aqui você pode elencar a possível causa. Quando você trouxer a possível causa, aí sim você está transformando uma informação em um argumento. Viu só que legal? Aí sim você está usando uma informação que o texto lhe deu, está usando essa informação para formular argumentos. Pessoal, porque as introduções estão saindo joia, então poucas pessoas ainda estão precisando ficar bastante atento às aulas de introdução ainda, então elas já estão entrando ali no eixo, está ficando joia, por isso que a gente já vai conseguir caminhar. O que eu vou pedir para vocês? As pessoas estão esquecendo de colocar a série no texto. Eu não consigo dar nota no seu texto se você não me disser qual é a sua série. Então, primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial, curso e assim por diante. Não dá, por causa dos critérios. Eu, infelizmente, não consegui decorar o nome de vocês ainda, então eu não consigo saber qual é o... Porque, olha, nessa época de quarentena, todos os meus alunos estão mandando texto no meu e-mail. Todos. Então, não só os do MFQ, mas os alunos das escolas onde eu trabalho. E como a gente não decorou ainda, eu não decorei ainda, e eu não prometo decorar, o que é pior, porque a Titi é bastante ruim com nome, mas eu sou muito boa com imagens, tá bom? Olhei para você uma vez, eu não esqueço mais. Mas nomes ainda é meu ponto fraco, tá bom? Então, o que acontece? Eu não sei a sua série. E aí fica travando, porque eu não consigo pôr nota para você. Beleza? Escrevam, por favor, no e-mail, professora, eu sou do MFQ, segundo colegial, terceiro colegial, primeiro colegial, independente, fazendo favor, porque aí eu consigo corrigir, aí eu consigo pôr nota no seu texto. Se você quiser que eu adote um critério específico, pode escrever também. Professor, eu quero que você corrija o meu texto padrão Enem. Beleza, manda para mim. Professor, eu quero que você corrija o meu texto padrão FUVEST. É diferente? Sim. Manda lá para mim. Professor, eu quero que você corrija o meu texto padrão UNESP. É diferente dos outros dois? É, também. Tudo isso eu vou ensinar para vocês, tá bom? Mas se você já quiser que eu corrija dentro destes parâmetros, só mandar mensagem para mim. Combinado? Conversem mais comigo, porque eu vou conhecendo melhor vocês. Beleza? Durante a aula, ó, eu tô com um super ajudante ali, que é o meu xodó. E ele tá ali com o meu celular, se vocês quiserem mandar dúvidas aí no grupo, eu vou respondendo vocês, tá bom? Vamos lá então. Vamos continuar aqui. Para lá. Não há números a respeito do Brasil, mas os indicadores mais relevantes apontam na mesma direção. Entre 2004 e 2014, o número anual de divórcios aumentou em 250%. Pessoal, divórcio, então a quantidade de pessoas que moram sozinhas subiu em 340%, 10 vezes mais que o crescimento da população como um todo. Pessoal, se você quiser falar a respeito de divórcio, em Wuhan, que foi onde aconteceu um dos epicentros, é uma cidade da China, que aconteceu o epicentro do coronavírus, aconteceu o seguinte, você pode pesquisar. Agora que eles saíram da quarentena, houve um aumento exponencial no número de divórcio, em todos os tempos. O que a gente tem no Brasil? A gente tem um outro dado aqui, se você quiser acrescentar, que 7 em cada 10 casamentos são desfeitos no Brasil em 2014. Nem é tão atualizado o número assim, mas é bastante próximo, né?
questão de dados, relativamente próximo a gente. Agora, aqui a gente tem o significado de divórcio. Agora, cuidado que nós estamos falando de solidão. Ou você usa o divórcio para associar ao argumento de solidão, ou ele escapa, ele tangencia. Tudo bem? Agora, este dado é muito útil. A quantidade de pessoas que moram sozinhas, né? Pessoas que moram sozinhas, aumentou 340%. Então, as pessoas optando por estar sozinhas. Vamos lá? Em suma, o que significa em suma? Significa em resumo. Este aqui é um conector bastante usado em textos Unesp e FUVEST, por exemplo, tá bom? A solidão é onipresente. Isso acrescenta. O problema é que ela mata. Solitários têm 29% mais chances de sofrer doenças cardíacas. Olha lá. Pronto. Começamos a falar de problemas físicos da solidão. A solidão, então, solitários têm 29% a mais de ter problemas de coração. 32% a mais de ter um AVC. Acidente vascular cerebral. E são 200% mais propensos a desenvolver Alzheimer. Ou seja, a solidão pode ser o propensor de outras doenças. A solidão, ela não é só consequência de um hábito de vida, ela pode ser a causa de problemas sérios físicos. Viu só? Em mulheres solitárias, a reincidência de câncer de mama é de 40% a mais. Olha, e a propensão à letalidade chega a 60%. Letalidade é quando leva à morte, tudo bem? Quem já experimentou um grau elevado de solidão tem 3 vezes mais chances de cair em depressão. A depressão, ela é um pressuposto muito provável. Olha, pessoal, imagina que você esteja escolhendo argumentos para colocar no seu texto. Professora, então eu vou colocar que a solidão leva à depressão. Eu vou dizer para você que é um argumento muito simples. Tudo bem? Aquilo que a gente chama de um argumento clichê. Ou seja, o seu corretor já está esperando que você vá falar isso. Por quê? Porque a maioria dirá que a solidão gera depressão. Tá vendo? Agora, você acha que a maioria fará uso destes dados? Não, claro que não, porque fará uso desses dados quem identificar que esses dados são argumentos estatísticos e quem souber usá-los, que é o que eu estava tentando te explicar, tentando te dar um exemplo no slide anterior. Se você fizer um bom uso desses dados estatísticos no seu texto, você pontua. A mera cópia, então, mesmo que você escreva que foram dados publicados na revista Super Interessante, a mera cópia desses dados não valida o seu argumento. Não te faz ganhar nota por isso, beleza? Vamos lá. Este aqui, portanto, não é um argumento forte. Mas mesmo assim eu posso escrever? Eu posso usar como informação? Pode, você pode usar como informação, não tem problema nenhum. Somado todos os fatores envolvidos, a solidão crônica, ela é medida pelo UCLA, né? Lonely Scale, teste que foi desenvolvido pela Universidade da Califórnia, e você pode fazer no final da página. Pessoal, aí eu tirei este teste aqui para você, por causa dos slides, se você quiser acessar a revista para ter acesso lá ao teste, fica à vontade. Aumenta em até 50% o risco de morrer. Segundo uma pesquisa publicada pela psicóloga americana Julianne Holstad, né, que analisou os dados de 148 estudos. Pronto, agora sim. Se você for citar estes dados, como é que eu faço a citação destes dados estatísticos? Você pode citar onde é que estão publicados, aqui. Tá vendo? Ou você pode colocar o seguinte, dados publicados pela revista Super Interessante, ou dados de um estudo publicado, dados
de um estudo publicado pela revista Super Interessante. Certo, moçada? É assim que a gente vai começar a fazer referência a esses dados que a gente chama de dados da coletânea. Como assim dados da coletânea? É aquele que está no texto de apoio, tá bom? Coletânea nada mais é do que os textos de apoio. Vamos continuar. A solidão é mais letal do que a obesidade, que eleva em 20% o risco de morrer, e o alcoolismo, 30% a mais de risco. E consegue ser tão nociva. Gente, nociva é uma palavra maravilhosa para você usar no seu texto. Nociva significa que faz mal. Só que faz mal é linguagem oral. Nociva é linguagem culta, aquela linguagem que, né, chega a dar uma afagada nos corretores. É muito gostoso de ler esse texto. É tão mortal quanto fumar 15 cigarros por dia, mas ninguém se dá conta disso. Apesar de estar associada a altos índices de mortalidade, a solidão é uma questão de saúde pública amplamente ignorada, afirma a psicóloga Michelle Lin, do Centro de Pesquisas Cerebrais e Psicológicas da Universidade de Swinburne, na Austrália, especialista no assunto. Vamos lá. É interessante, professora, eu colocar o que alguém disse? Depende, pessoal. Depende. Essa escolha de discursos diretos no seu texto, ela precisa ser bastante filtrada. É legal você colocar um discurso direto quando é de filósofo, de um literário. Quando for uma pessoa, por exemplo, como a dona Michelle Lin, ela pode ser a melhor psicóloga, só que você conhece. Ela não é uma referência nacional, concorda? Então é melhor você dizer que os dados foram publicados pela revista Super Interessante ao invés de colocar um testemunho. Tá vendo? Vamos continuar. Mas como a solidão, um fenômeno psicológico, pode ter efeitos tão profundos sobre o resto do organismo, a ponto de matar, e por que ela se tornou uma epidemia no mundo moderno? Esta daqui são questões que vão estar respondidas agora no próximo, né? Chama-se A Vida Sem Afeto. Vamos lá. Em 1966, o ditador romeno Nicolae, como é que chama? Ceausescu, proibiu a contracepção e o aborto, criando um sistema de premiação às famílias que procriassem. Para ele, quanto mais pessoas no país, melhor. Sem condições econômicas, porém, os pais não davam conta de criar os filhos. Milhares de recém-nascidos iam parar em orfanatos. Neles, uma pessoa cuidava de pelo menos 20 crianças. Não havia abraços ou sorrisos. As relações afetivas eram paupérrimas. Paupérrimas significa muito pobre. Uma outra palavra de nível linguístico alto para você usar. Quando esses orfanatos foram expostos ao mundo, em 1989, agentes estrangeiros de saúde encontraram crianças com 3 anos de idade que não choravam e não falavam. Ó, galera, esta aqui é uma informação interessante. Vamos lá. Por que é interessante? Porque é o seguinte, como é que você aprendeu a falar? Repetindo o som que você ouvia. Concorda? Nós aprendemos a falar repetindo sons. É por isso que surdos não falam. Pode ter o aparelho fonador direitinho, mas não fala. Por quê? Porque nunca ouviu um som. Então ele não aprendeu por repetição, ele não fala.
que acontece se uma criança não tem interação? Ela não aprende. Ela não aprende a reagir. É o que aconteceu aqui. Olha. Além disso, alguns tinham apenas 30% do tamanho ideal e estavam muito atrasados no desenvolvimento motor e cerebral. Olha, agora nós temos dentro do aspecto criança. Até agora nós estávamos falando de adultos. Agora nós temos um exemplo relacionado a crianças. Professora, eu poderia fazer um texto falando de solidão de crianças no primeiro parágrafo e falando de solidão de adultos no segundo parágrafo? Pode sim. Por quê? Porque a causa da solidão nas crianças, ela é diferente da causa da solidão dos adultos. Beleza? Então, isso daí a gente está tratando, ou estaríamos tratando em um argumento de um viés e um outro argumento de um outro viés, um outro pedaço, tá vendo? O tema central é o mesmo, solidão. Entretanto, a gente abrange em um viés de uma forma, abrangemos em outro viés de uma outra forma. Vamos ver. Guardadas as devidas proporções, o que aconteceu na Romênia encontra eco numa experiência feita por cientistas da Universidade James McGill, nos Estados Unidos, com ratos de laboratório. O que significa encontrar eco? Pessoal, encontrar eco significa coincide, afina-se, funcionou da mesma forma. É uma expressão muito legal para ser usada também, tá? Os pesquisadores formaram 2 grupos de cobaias. No primeiro, as fêmeas tinham liberdade para cuidar de seus bebês. No outro, os filhotes tinham pouco contato com as mães. Algo como as crianças romenas, que ficaram conhecidas como órfãos de Cuscuz. Ou Cusco, né? Vamos lá. Os ratinhos que haviam passado a infância sozinhos apresentavam sinais de depressão e altos níveis de corticosterona, um hormônio liberado em situação de estresse. Em humanos, o processo é semelhante, diz o psiquiatra Pedro Antônio Lima, do Instituto do Cérebro da PUC do Rio Grande do Sul. Vamos lá? O que acontece quando a gente fica muito tempo sozinho? A gente libera e se ficamos estressados, é claro, o que está escrito no texto, a gente libera esse hormônio. O mesmo hormônio que foi encontrado nos ratos criados sem as mães. O isolamento social faz o corpo humano aumentar a produção de cortisol. Olha, agora sim. Você está falando de ser humano. Viu só, galera? Quando eu falo corpo humano, eu consigo já analisar esta informação no meu texto hoje. Portanto, o isolamento social, este que a gente pode estar vivendo agora, não é isso? Claro que em escalas menores, porque ainda temos o pai e a mãe e assim por diante. O isolamento social faz o corpo humano aumentar a produção de cortisol, um hormônio similar à corticosterona. E isso, como mostrou um extenso estudo publicado pelo neurologista John Cacioppo, da Universidade de Chicago, tem 2 grandes efeitos sobre o organismo. O primeiro, ainda não totalmente ou plenamente compreendido, é enfraquecer o sistema imunológico. Vamos lá, o isolamento social enfraquece o sistema imunológico. O sistema imunológico é aquele sistema que protege a gente, né? É o sistema que nos protege das situações pelas quais passamos. Ou seja, se você pega uma gripe, o sistema imunológico do seu corpo começa a combater essa gripe. Tudo bem? Vai gerando anticorpos e combatendo essa gripe. É a mesma coisa que vocês aprendem lá em biologia. O cortisol aumenta a quantidade de neutrófilos, um tipo de glóbulo branco, e diminui o de linfócitos, outra categoria de células de defesa. Isso possivelmente desequilibra o sistema imunológico. Outro efeito do cortisol é aumentar o grau de inflamação dos tecidos do corpo. Então, se eu ficar muito estressada, aumenta o grau de inflamação de tecido do meu corpo. Isso daí, a longo prazo, danifica os órgãos e pode estar relacionado ao surgimento do diabetes. Cuidado que pode estar, significa que esta informação ainda está em análise.
análise significa que eu tenho uma informação ainda em estudo. Viram? Aterosclerose, endurecimento das artérias, doenças neurológicas e até na transformação de tumores em metástases. Vamos lá? Além disso, a rejeição e a falta de contatos. Então, vamos ver. A rejeição e a falta de contato social atingem as mesmas regiões do cérebro ativadas pela dor física. Olha, pessoal, é por isso que a gente se sente tão incomodado. A rejeição e a falta de contato, ela faz o nosso corpo entender ou sentir-se da mesma forma que se sente quando a gente tem uma dor física. Então, foi o que constataram pesquisadores da Universidade do Kentucky, nos Estados Unidos, após fazer uma experiência com um jogo de computador chamado Cyberball. Na primeira etapa, o participante interage com outros jogadores, que lhe passam a bola. Nas fases seguintes, o voluntário é excluído dessa troca de passes, sem saber que se trate de uma atitude proposital. Exames de neuroimagem revelaram que essa rejeição causava um aumento da atividade da ínsula anterior, região do cérebro que é ativada quando alguém está com náusea ou dor, e do cíngulo anterior, ligado à sensação de dor. Ou seja, a rejeição faz o cérebro ativar-se e reagir da mesma forma, ou seja, ele acende a mesma luzinha que acende quando a gente está mal, quando a gente está sentindo dor. É por isso que a solidão, ela gera tantas sensações ruins. A descoberta foi tão surpreendente que os pesquisadores resolveram testar uma hipótese. Se a dor da solidão atua no organismo, tal qual a dor física, será que ela pode ser combatida com analgésico? Então, eles fizeram um estudo que avaliou o efeito do paracetamol em pessoas solitárias. 62 voluntários tomaram um comprimido ao acordar e outro ao dormir durante 3 semanas. Metade deles estava consumindo 500 gramas do analgésico e as demais placebo. Os participantes registraram seu estado de espírito em um diário. Quem ingeriu o medicamento teve menos solidão. É um resultado instigante, mas não significa que você deva se automedicar com paracetamol ou qualquer outro remédio quando estiver se sentindo só. Inclusive porque, em algum nível, a sensação de solidão independe de qualquer ação sua. Você já nasce com ela. Vamos lá? Todo mundo precisa de um convívio social, mas essa necessidade é diferente para cada pessoa. Tem gente que fica bem sozinho e já se satisfaz com um pouquinho de interação com outras pessoas. E também há quem procure a companhia dos outros em todos os momentos possíveis e se sinta solitário após poucas horas sem ela. Uma pesquisa liderada pelo psiquiatra Abraham Palmer, da Universidade da Califórnia, analisou o genoma e o comportamento de 10.760 voluntários e fez uma descoberta inédita. A genética de uma pessoa é responsável por de 14% a 27% do grau de solidão que ela sente. Olha, a genética é responsável por a gente se sentir solitário entre os graus de 14% a 27%. Então, imagina que eu esteja, por exemplo, lá perto dos 27%. Então, 27% da minha sensação independeria de mim e do que eu estou passando. Eu já teria nascido com ela. Você já imaginou o que aconteceria se a mesma pessoa em isolamento social? O desespero que geraria? Será que isso não explicaria, por exemplo, então, ou portanto, o fato de uma pessoa se sentir melhor e a outra muito pior? Pode estar relacionada então. Vamos lá. Outro estudo do tipo, feito na Holanda, acompanhou 513 pares de irmãos gêmeos durante 2 décadas e chegou ao número mais alto. Segundo ele, a genética determina 48% do grau médio de solidão que cada pessoa experimenta durante a vida. Os dados divergem, mas apontam na mesma direção. Sim, como praticamente tudo que é humano, a solidão tem um pé no DNA. Opa, um pé não. Como é que você escreveria
A solidão tem um pé no DNA, tirando a palavra ou a expressão um pé. Então, é explicada pelo DNA, né? Há resquícios ou baseia-se por, tudo bem? Um pé não, linguagem oral. E ela não está só escrita nos nossos genes, também pode ser capaz de fazer algo ainda mais impressionante, interferir com eles. Pessoal, eu vou deixar o restante do texto para vocês interpretarem sozinhos, que é a ideologia de estar só. Neste aqui, que está na sequência, tem bastante argumento para você usar também. Eu vou parar porque eu vou começar a analisar o outro que eu mandei para você, de introdução e argumentação, para a gente retomar um pouquinho a última introdução que eu falei para vocês, que é a introdução por descrição, e começar o raciocínio argumentativo, tá bom? Agora, não deixem de ler o segundo texto, para que depois você continue fazendo e montando o seu. Combinado? Tente fazer como estávamos fazendo juntos, reconhecendo o porquê daquelas informações estarem lá, o que o autor quis com aquelas informações e o porquê elas são tão importantes. Vamos lá, meu povo. Eu tinha colocado esse aqui para vocês. Deixa eu aumentar. Opa, pronto, agora ficou bom. Eu tinha começado a explicar para vocês a introdução por flashes. Lembram? Então, o que é uma introdução por flash? É uma introdução que ela abre cenários na cabeça do meu receptor, de forma que ele ambientalize. Lembra? Então, são palavras ou frases curtas que fazem abrir e fechar um cenário dentro da cabeça do meu leitor. Isso é muito joia e muito utilizado, tá bom? Olha lá, tiros, assaltos, medos, tá? Que tinha que ser medos para manter o paralelismo. Aí não tem problema. Vamos lá. Tiros. A gente imagina alguma coisa. Assaltos. Você já coloca o tiro junto, né? Assalto e tiro. Você já correlaciona os dois, tá vendo? Medo. Então, são 3 circunstâncias que a gente coloca tudo num cenário. Aí a gente começa assim. Essas são algumas palavras que representam bem a questão da violência na sociedade brasileira. Olha, pessoal, para que serviu esta parte do meu texto? Esta parte do meu texto serviu como abrangência. Viram só? Serviram de abrangência, serviram para o meu leitor imaginar. Como eu havia dito para vocês, isso aqui funciona semelhante a um trailer. A gente sabe quando a gente assiste um trailer de filme? Então, o que acontece num trailer de filme? Eles pegam uma partezinha curta do filme, mostra, abre a tela. Aí escurece a tela. De novo, uma outra partezinha, abre a tela. Escurece a tela. Fecha-se a tela. De novo, uma outra parte, abre a tela, fecha a tela, né? E claro que aí eles vão tirar um pouquinho do conflito, um pouquinho do clímax, claro que não o desfecho, né? Para não dar um spoiler, mas eles vão recortando, picotando essas partezinhas. Isso também pode acontecer no seu texto dessa forma. Então, tiros, assaltos, medos. Começa o texto. Essas são algumas das palavras que representam bem a questão da violência na sociedade brasileira. O que estaria faltando nesta introdução? Faltando opinião. Lembra? Por quê? Porque a opinião no meu texto, de novo, a opinião do meu texto, ela é expressa. Quando eu tenho este tipo de situação, ninguém vai defender a violência, concorda? Como ninguém vai defender a violência,
a gente vai colocar na minha introdução já quem deve intervir neste assunto, ou quais áreas devem fazer diferença neste quesito. Então, você poderia colocar, por exemplo, quem vai tentar solucionar, então o Estado, a sociedade e assim por diante. Olha, como ficaria, professora? Bom, deixa eu colocar a palavra brasileira aqui embaixo. Imagina que eu chegue aqui pela palavra brasileira. Então, perdão, tô soluçando aqui, ó. Trata-se, isso aqui é um T, juro, pera. Pronto, eu poderia terminar esta introdução aqui de cima com esta parte aqui de baixo. Por quê? Porque nesta parte aqui de baixo tem a minha opinião. Então, trata-se de um desafio a ser enfrentado pelo Estado e pela sociedade. Está perfeito. Por quê? Porque eu tenho abrangência no tipo de introdução, eu tenho o tema aqui meu tema. Viram? E eu tenho opinião. Certo, galera? Vamos lá, rapidinho, que eu vou mudar aqui de slide. Outra. Vamos fazer do Covid agora? Como eu faria uma introdução, né, baseada em descrição do Covid? Bom, a gente poderia dizer o que está acontecendo no país em decorrência do Covid. Eu posso fazer, por exemplo, olha, tente fazer uma você aí, começando com introdução por descrição dos sintomas. Por exemplo, você poderia pôr assim, febre insistente, dores de cabeça, perda do olfato e paladar, ponto. Esses são alguns dos sintomas do Covid ou do coronavírus, do Covid-19 que está assolando a população. Viu só? Agora, vou fazer uma outra aqui de uma maneira mais abrangente. Olha, posso colocar assim, ó. De escrever colapso. Olha lá, meu povo. Ó, é como se eu tivesse semelhante a um trailer de filme. Então eu abro uma ideia, isolamento social, fecho a ideia, economia, queda ou redução brusca nos índices econômicos, fecha o cenário, abre de novo, colapso na rede de saúde pública e privada, porque já está colapsando também, né? Fecha. Agora eu tenho que colocar o Covid. Esta daqui é a minha abrangência, preciso pôr o Covid. Então, sequenciando aqui,
inúmeros problemas, hecatombes. Aqui, pessoal, você pode usar a palavra que você quiser, tá bom? Ó, problemas. Você pode trocar problemas por uma palavra mais grave, hecatombe, assim, ó. Como é que é? Cada ano de Mila vai hecatombe. Vamos lá, causados pelo coronavírus. Pronto. Aí você pode colocar os quais requerem um socorro imediato do Estado, os quais requerem solidariedade das pessoas, os quais requerem paciência, os quais requerem um combate à solidão. E aí você coloca a opinião aqui. Portanto, aqui entraria a sua opinião. Certo, meu povo? Fácil. Aqui o da solidão para você. E eu vou iniciar agora o início do raciocínio argumentativo. O que eu gostaria que você fizesse? Que você tentasse fazer a introdução neste tipo de raciocínio, tá bom? Gostaria muito que vocês tentassem fazer isso daí. E hoje nós vamos então iniciar o raciocínio do argumento. Iniciar as etapas, né, que a gente vai trilhar a respeito desses argumentos. Vamos ver como é que eles funcionam. Vamos lá, meu povo. Primeira coisa, argumento não é só informação, tudo bem? O argumento, ele sempre vai envolver o de onde ele saiu, a causa, a consequência, o que fez você falar sobre o assunto. Então, primeiro eu vou te mostrar a estrutura de um argumento. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui você vai me ouvir falar muito, muito. Todo argumento precisa de tópico frasal. Então, todo argumento precisa de tópico frasal. Bom, professora, o que é um tópico frasal? Tópico frasal é uma frase, uma oração curta que sintetiza o parágrafo. Sintetizar significa resumir. Sintetiza o parágrafo. Certo? Cuidado. Vamos lá. Para que serve o tópico frasal? Para muitas coisas. Dentre outras, para você não se perder. Quando eu faço o tópico frasal, meu povo, eu faço com que o meu leitor saiba que os seus argumentos são diferentes e consiga entendê-los melhor. São frases curtas que geralmente começam este parágrafo argumentativo e elas têm o poder de deixar clara a ideia central daquele argumento, daquele parágrafo. Então, tópico frasal é uma oração curta que sintetiza o parágrafo. Professora, não consegui entender. Não se preocupa. Semana que vem eu vou trazer vários exercícios para identificação de tópico frasal. Vários exercícios, tá bom? Semana que vem nós não vamos falar mais de introdução. Nós vamos falar de argumento, então vai virar vários. Então viram vários exercícios para a gente treinar. Isso aqui é só para você começar a entender, só para ir adiantando o nosso raciocínio. Depois do tópico frasal, vem a análise. O que é análise? Análise, meu povo, é explicação. Explicação do quê? Do tópico frasal.
ou explicitação. Tudo bem? Quando você explicita ou deixa explícita a informação. Como é que eu faço isso, professora? Explicando. Querendo ou não, explicando. Aqui você não resume, aqui você explica. Existem partes no nosso tópico frasal que precisam ser explicadas. Então, por exemplo, imagina que eu vou começar um parágrafo falando a respeito de solidão. E aqui eu tenho início de um parágrafo, tá? Então, parágrafo argumentativo. Aí eu começo o meu parágrafo assim, ó. A solidão provoca danos físicos. Isso aqui poderia ser um tópico frasal. Vamos lá. Significa que o seu leitor vai olhar para este parágrafo e vai saber que neste parágrafo você vai falar de danos físicos. Então aqui nós não vamos falar de emoções, danos emocionais, porque solidão é emoção. Mas nós não vamos falar só de aspecto emocional, nós vamos falar de danos físicos. Olha, é uma frase simples que vai nortear, colocar o norte para o seu leitor. Agora, note, é super pequenininha, tá vendo? O tópico frasal é curto. Ele pode ser curtinho assim. Por quê, professora? Porque depois vem a análise. Depois do ponto final, você vai ter que fazer a análise, explicar. Olha para essa frase. O que você teria que explicar? Como é que entraria a análise? Você teria que explicar como ela provoca danos físicos, concorda? E quais são esses danos? Viram só? Nossa, professora, então o argumento também tem regra estrutural? Também tem regra estrutural. Viram só? Depois da análise, a gente vai procurar uma identificação ou uma sustentação. Sustentação, pessoal, é quando eu consigo tipificar, dizer o tipo de argumento. Aqui pode ser por causa e consequência, pode ser por dados estatísticos, pode ser analogia histórica. Note, da mesma coisa que a gente usou na introdução. Então, são aspectos que confirmam o que eu acabei de falar. Esta é a estrutura básica e base do seu argumento. Então, é a partir daqui que a gente vai continuar na aula que vem. Combinado? Pessoal, brigadão pela audiência, obrigada por vocês estarem aí presentes. Agora, quanto ao texto dessa semana, você pode falar só de solidão se você quiser. Então, dizer o porquê que o mundo está ficando cada vez mais solitário. Você pode abordar de uma outra forma e dizer a responsabilidade ou a solidão no isolamento social provocado pelo coronavírus. Se você quiser fazer um outro tema dentro da semântica, do sentido da solidão, pode. É só escrever para mim o tema que você escolheu antes de começar o seu texto. Combinado? Então, monte o tema de vocês, monte a estrutura de raciocínio de vocês, mandem para mim. Não esqueçam de colocar lá para a titia, segundo colegial do MFQ, fazendo favor, para eu conseguir usar o critério apropriado no texto de vocês. Beleza? Estou à disposição. Qualquer coisa me avisem. Até semana que vem.